Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos dado a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, agora do verso 12 até o verso 20. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao Senhor por iluminação e entendimento da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos concede a graça, o privilégio de ouvir a tua voz. Do nosso coração, Senhor, ser alimentado, nutrido pelo Senhor. E louvado seja o Senhor, Deus, que nos deu o teu Espírito para a compreensão e iluminação da tua palavra. Obrigado, Pai, vai conosco, com cada família, com cada irmão. É assim que nós oramos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele continua a sua argumentação para que os irmãos não retornem às antigas práticas judaicas, visto que elas não são em si mesmas capazes de dar-lhes salvação. E ele falou dessa transitoriedade dessas práticas. Ele argumentou com uma razão, mas não a razão humana, a razão advinda justamente da nova mente em Cristo, ou seja, do novo ser em Cristo Jesus. Agora ele vai falar acerca da sua experiência para com aqueles da região da Galácia, primeiramente do seu estado anterior a esta conversão, e agora como os irmãos devem vê-lo após esse estado de conversão. Ele vai dizer assim a partir do verso 12: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Aqui ele fala que, primeiramente, o fato de ser apóstolo ou autoridade não o torna maior que os outros irmãos. Ele é como esses irmãos, carente da graça de Deus, regenerado através da obra de Cristo, e agora ele fala como sendo também membro deste corpo, onde Cristo é o cabeça. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aqui ele fala da sua situação em relação a uma perda da visão, provavelmente. E ele fala acerca dessa pregação motivado ou tensionado por uma enfermidade. Sabemos que a enfermidade normalmente traria problemas a qualquer pregador, porque aos olhos do judeu, qualquer enfermidade, limitação física, era, na verdade, uma punição de Deus. Ele vai dizer a partir do verso 14: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, a limitação, a enfermidade do apóstolo Paulo não fez ser visto como menor ou desprezados por esses irmãos. Também não foi o motivo de anular dele a sua autoridade e ser então boca do Senhor. Perceba que aqui então ele está dizendo, olha, o Espírito Santo de Deus os conduziu. Esse Espírito que os trouxe à razão espiritual, os conduziu a me aceitar da forma que eu estava, quando a própria cultura, o próprio pensamento judaico, é que aqueles que possuíam limitação eram amaldiçoados por Deus e não tinham dignidade. Aqui ele então quer enaltecer estes irmãos, a forma como ele foi tratado. Verso 15: que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou o testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado
os próprios olhos para nos dar. Ele está dizendo assim: ora, eu não entendo como vocês podem estar retornando às antigas práticas, pois eu sou testemunha de vocês, testemunha da mudança de mente que vocês sofreram através do Evangelho, a ação do Espírito Santo de Deus agindo em vocês. É como se ele estivesse perplexo, porque como pode irmãos terem agido de uma forma tão piedosa, tão carinhosa, a ponto de ele usar uma hipérbole daqueles irmãos estarem dispostos a arrancarem os próprios olhos para que Paulo enxergasse. Ele vai dizer: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Logicamente que ele está se utilizando de retórica. Eu não quero me tornar inimigo de vocês, não sou inimigo de vocês por dizer-vos a verdade. Ou seja, outrora Paulo estava sendo aceito, agora não aceito. Verso 17: os que vos obsquinham não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Aqueles que estão, então, ensinando um falso evangelho, voltando para as antigas práticas judaicas, eles não têm uma motivação sincera, honesta. Não. Eles fazem de tudo para, então, desqualificar o apóstolo Paulo e afastarem estes de Paulo. E, na verdade, é afastá-los do evangelho, porque Paulo, então, é embaixador deste evangelho. Verso de número 18: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Ou seja, sejam zelosos para comigo, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Por fim, versos 19 e 20: meus filhos, vejam o tratamento de Paulo. É como se ele estivesse se dirigindo em um olhar paternal, preocupado com estes filhos na fé, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aqui, então, ele fala dessas dores de parto, porque é como se ele estivesse dizendo que a sua pregação gerou novos convertidos. A sua pregação gerou novos servos do Senhor. Então, como ele fala como aquele, então, que trouxe ao mundo espiritual estes que outrora estão sendo levados ao engano. Percebe a preocupação de um pai, de uma mãe que criou o seu filho, educou o seu filho, e está vendo agora sendo enganado, ludibriado por este mundo e caindo em falsos ensinos, em falsas práticas. Por fim, no verso 20, vai dizer: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Eu queria estar convosco e falar de outra forma que não fosse esta. É uma expressão de decepção do apóstolo. Percebe como a expressão de tristeza de um pai quando olha para um filho que está em um mau caminho, e é como se ele olhasse para toda a história construída com aquele filho e tudo que ele fez para aquele filho parece que não adiantou. Então o apóstolo está perplexo, está de fato surpreendido com este ato que não tem explicação como existir, pois ele viu nesses irmãos exemplo, ele viu nesses irmãos piedade, ele viu nesses irmãos
o verdadeiro evangelho. E agora ele tem outra visão triste desses irmãos. Meus amados irmãos, que estejamos sempre atentos, pois a caminhada cristã não é fácil. E muitas vezes seremos iludidos por falsos ensinos, por falsas doutrinas. E isso não é uma tristeza apenas para aqueles que nos exortam, nos admoestam, nos discipulam, mas quando entramos em falsos caminhos, nós entristecemos aquele que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Que Deus assim os abençoe, meus irmãos. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, ó Pai, por tão sublime graça e misericórdia. Obrigado pela salvação em Cristo. Ó Pai, nos faz, Senhor, ser perseverantes no teu evangelho. Não nos deixe, Senhor, esmurecer. Nos faça, ó Pai, semelhantes, ó Deus, ao teu Filho Jesus Cristo. Que nós não deixemos esfriar o primeiro amor e que possamos constantemente viver esse evangelho para a glória do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.